Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou desativar o chat nesse momento, tá bom? Na verdade, enquanto eu estiver falando, vocês podem mandar suas mensagens aqui para a Gisele. Quais são as suas expectativas? Estão animados, não estão animados? Compartilhem com ela, para ela sentir a nossa energia. Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vai ser um bate-papo super legal, a gente está super honrado em ter a Gisele conosco. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as habilidades dos líderes do futuro e como é que vai funcionar a agenda. A gente preparou algumas perguntas para entender um pouquinho mais da cabeça da Gisele, um pouquinho mais das suas experiências, das suas histórias, dos seus pontos de viradas, e a gente vai trazer esse bate-papo durante 40, 50 minutos. E no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Quer ter a sua pergunta respondida? Aqui embaixo no Zoom, você deve estar vendo o Q&A, o QEA, que é de perguntas e respostas. Então, se você tem uma pergunta que quer ser respondida, ou se você quer ter uma resposta para a sua pergunta, vai lá no Q&A, nesse QEA, e deixa a sua pergunta. Faça perguntas, né, que possam responder, talvez, as dúvidas, né, de outras pessoas, mas vai lá e faz suas perguntas. A gente vai até abrir a possibilidade de você curtir as perguntas de outras pessoas para que elas sejam respondidas. Então, a gente vai ter essa possibilidade. Estamos super felizes. Aproveitem, vão lá no Vamos.subir no Instagram e compartilhem os seus insights. Quais são os insights que vocês tiveram ou vão ter durante a nossa live? Vai lá e compartilha para chegar em outras pessoas e a gente vai estar repostando também, tá bom? Então, Gisele, seja muito bem-vinda e obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Fico super grata em participar do Vamos Subir, principalmente pelo propósito tão bonito, né, de ajudar a inspirar jovens no mercado de trabalho e poder ter a chance também de compartilhar um pouco da minha carreira, da minha vida com vocês. E é um super prazer falar com você, Flávio, também. Então, obrigada pelo convite. Excelente, obrigado. Estou desativando o chat agora. Pessoal, lembrando, certificado só no final da live. Fiquem até o final, que quando a gente terminar a live, vocês vão ser redirecionados para um site onde vocês vão pedir a emissão de certificado. Importante, o pedido de emissão de certificado, tanto de horas complementares ou de comprovante de participação, só pode ser pedido entre o final da live até as 11h59 da noite. Perdeu esse horário, acabou. É que nem perder projeto, é que nem perder a meta, acabou. Não tem como. Então, é super importante, tá bom? Então, fiquem atentos e também no final da live vocês vão receber um e-mail com um passo a passo, tá bom? Já temos mais de 1.600 pessoas conectadas, é uma honra. E eu queria, na verdade, Gisele, já começar pedindo para você se apresentar. Acho que tem muita gente que conhece você, que veio por você, mas tem muita gente que não conhece. Então, conta para a gente quem que é a Gisele, conta um pouquinho de onde você veio. Se você puder já fazer um link com o seu início de carreira, eu agradeço. Perfeito. E eu gosto muito de começar apresentando quem é a Gi como pessoa, porque realmente acredito que no final no trabalho ou qualquer outro ambiente somos um reflexo de quem somos realmente, né? Acredito muito no poder da autenticidade, vou falar um pouco sobre isso hoje. Então, quem é a Gi? Todo mundo me chama de Gi. Eu sou mãe de 2 filhos, Clara e Tomás, de 4 anos e 14 anos, então uma diferença grande entre os dois. Estou casada com Gustavo, um empreendedor já há vários anos, brasileiro. E sou uma pessoa super apaixonada por esportes. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de correr, mas amo esportes no geral. Eu gosto muito também de conhecer várias culturas, conhecer lugares novos. Pelo sotaque, provavelmente devem ter percebido que não sou brasileira. Estou aqui há 15 anos, mas o sotaque vem comigo, ele não sai. Eu nasci na Espanha e fui criada na Argentina, bem pequenininha. Meus pais mudaram para a Argentina e foi lá, inclusive, que iniciei a minha trajetória profissional, e especificamente na área da tecnologia. Eu estou no mundo de tecnologia já há 25 anos, sendo que mais de 21 são na Intel. Tive a oportunidade de iniciar a minha carreira na Intel na Argentina, alguns anos no México, e estou aqui no Brasil já, como comentei, há 15 anos. Então, falando um pouquinho mais sobre esse início de carreira,
Comecei estudando engenharia industrial, era uma das pouquíssimas mulheres na turma, estou falando, enfim, algumas décadas atrás, de uma turma de mais de 40. E ao longo do curso surgiram algumas necessidades, principalmente de apoiar o negócio da família, e decidi mudar para algo mais relacionado com administração e estratégia e estudar comércio exterior. Porém, a tecnologia é algo que sempre me motivou, que me gerou muita curiosidade, e me chamaram, me convidaram para entrar numa empresa de tecnologia que posteriormente a Intel adquiriu. Isso basicamente me acompanhou ao longo dessa jornada profissional, sempre no mundo de tecnologia. Evidentemente, nessas mais de 2 décadas tive vários desafios, né, na jornada tanto pessoal como profissional, mas eu sempre gosto de falar que olho para trás e para esses desafios e tudo que foi conquistado com muito prazer, né? Eu acho que os desafios nos fazem evoluir, crescer, tanto desse ponto de vista pessoal como profissional. E para finalizar, talvez, nessa jornada, um passo para frente, há 1 ano e meio, me convidaram, né, para liderar o time de Intel Brasil, a nossa operação no Brasil. O Brasil é um dos principais mercados para Intel no mundo, então, claramente, é um desafio super interessante de negócio, e algo que faço com muita paixão, né? A transformação que a gente está vivendo do negócio e uma transformação cultural. Então, esse 1 ano e meio foi muito marcante, né? Porque grande parte desta liderança foi neste período de pandemia, né? Uma liderança à distância, praticamente. Legal. Você comentou, então... física. Legal. Você comentou, então, que você é espanhola com coração argentino e sangue brasileiro, né? Que o sangue que faz bater o coração. Mas você comentou uma coisa super importante, né? Que muitos desafios, eles foram passados durante a sua jornada, mas esses desafios, eles te fizeram evoluir. Tem muita gente que fala sobre o que vale mais, né? O final ou a jornada, né? Eu acho que não tem certo e errado, cada um tem a sua visão. Mas acho que o ponto que você trouxe e me despertou um insight é que a jornada, quando ela é prazerosa, ela é mais fácil. Os desafios, eles vão existir. Mas a gente consegue, sim, ter mais prazer durante essa jornada e desfrutar. Porque não adianta também ter uma jornada ruim, desafiadora, somente dolorida e chegar no final e ter valido a pena. Pode ter valido a pena, mas eu pessoalmente acho que a jornada ela tem que ser prazerosa. Isso eu entendi um pouquinho do que você tenta trazer na sua vida, na sua história e na sua profissão. E aí eu tenho uma pergunta, Gisele. Falando um pouquinho da sua posição atual e até o momento que você chegou nele, né? Quais foram, talvez, os principais desafios e experiências vividas que te capacitaram para essa cadeira hoje de presidente, country manager da Intel no Brasil? Foram vários, e a minha visão particularmente é justamente do poder da jornada. E eu vivo isso não só no mundo profissional, Flávio, eu vivo isso também em outras paixões que eu tenho, né? Eu gosto de correr e, particularmente, nos últimos anos, tenho feito maratonas. E eu sempre falo como o processo de até chegar na maratona, né? Os treinamentos, a disciplina da própria corrida, de musculação, a disciplina alimentar, de sonho, tem que fazer tudo parte dessa jornada, e você tem que curtir esse processo, né? Porque a maratona dura 3 horas e meia, 4 horas e meia, então não é só sobre a maratona, mas é sobre a jornada, e o mesmo se aplica para o mundo profissional, né? Quando a gente tem um propósito claro, quando a gente entende os nossos valores, os nossos objetivos e o ambiente de trabalho que a gente faz se conversa com isso, a jornada se faz, como você colocou, muito mais prazerosa. Vamos falar um pouco dos desafios. Foram vários, evidentemente, né? Vários anos neste mundo profissional. Provavelmente um dos grandes... O primeiro desafio que eu enfrentei, mas eu acho que me formou nessa primeira fase de vida profissional, foi eu decidi estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, evidentemente, meu primeiro passo foi um estágio. Fiz um estágio na Avon,
na área de engenharia de produto. Mas no momento que entrei, de fato, no mundo de tecnologia, eu trabalhava o dia inteiro, de fato, tinha bastante necessidade de viagens naquela época e estudava à noite. Então, eu tinha uma jornada longa. E eu acredito muito que quando a gente faz algo, tem que fazer realmente com mente, mas também com coração, com paixão, né? A gente tem que pôr a nossa energia no que a gente faz para ser bem feito, né? Então, esse foi um desafio, mas que para mim foi bastante marcante, bastante importante. O primeiro desafio real foi quando eu tinha 24, 25 anos, 24 de fato, para ser mais precisa, eu decidi ir morar no México. Era bem nova, no México eu fui morar sozinha, fui com um projeto de empreender, então foi o primeiro momento de deixar o mundo corporativo para sair a empreender, e eu apostei literalmente tudo que eu tinha nesse momento, né? E eu passei por vários altos e baixos, naturalmente. O caminho de empreender parece bem encantador, mas é bem desafiador também, né? Precisa de uma mente bem positiva e bastante persistência. E eu vejo isso em casa, no dia a dia, por meu marido ser empreendedor. Então, sim, precisei abrir vários caminhos, né, para ganhar clientes, para entender o mercado, para conhecer novos mercados. Tinha meses que eu não sabia nem se ia conseguir pagar o aluguel. Então, precisei de bastante adaptação e resiliência, especificamente, né? E foi um desafio grande, até porque, assim, olhando para trás, eu poderia falar, eu falhei, né? O meu empreendimento finalmente não foi para o lugar onde eu queria, precisei até voltar para o mundo corporativo. Eu investi literalmente todo o dinheiro que eu tinha na época. Então, para mim, naquela época, era muito, evidentemente, não era muito, mas era tudo que eu tinha, então era muito. Mas eu vejo para aquele momento e quanto isso me desenvolveu, pessoal e profissionalmente, né? Muitos soft skills que eu acho que eu tenho hoje são justamente por essas fases e por todo o aprendizado que veio junto com isso, incluindo as caídas, né? Eu acho que não se trata de não falhar ou não cair. Se trata do que a gente aprende e saber se levantar, né? E saber ter pessoas ao seu redor que te ajudam nesse processo, né? E que te fortalecem nesse processo todo. Então, eu acho que esse foi um momento também muito marcante para mim. E eu voltei para o mundo corporativo, especificamente para a Intel. Fui convidada para voltar para a Intel México. Claro que naquela época eu tinha imaginado voltar por 2, 3, 4, 5 anos, acabei ficando mais 2 décadas na empresa, e eu acho que foi uma ótima escolha, porque a Intel foi se reinventando e eu tive a oportunidade, e eu acho que a atitude também de me reinventar junto com a empresa, né? Me permitiu trabalhar em outros mercados, cheguei no Brasil, que naquela época e continua sendo o maior mercado da região. Naquela época a gente estava num negócio de plena expansão, de crescimento, e para mim era um universo de possibilidades, né? Mas foi um momento chave de eu também me animar de novo, né? Novas pessoas, novos mercados, uma língua nova. E eu imaginei passar aqui 2, 3 anos, igual que estive no México, mas a vida foi me abrindo outras portas, né? Outras janelas. De fato, pessoalmente conheci meu marido, casei, tive meus filhos, fui fazendo algumas raízes, por colocar de alguma forma, e eu sempre falo para meu time, né, me apaixonei literalmente pelo Brasil, né, me apaixonei pelo meu marido, pela cultura, e o Brasil me trouxe muito, talvez coisas diferentes do que eu imaginava, né, alguns desafios, evidentemente, no meio do caminho, mas muito desenvolvimento, muito crescimento, e coisas que me fizeram chegar até onde estou hoje, né? Desde o ponto de vista da diversidade de experiências, de conhecer diferentes culturas, de capacidade de adaptação, de ter perspectivas diferentes, né? Então, eu vejo de novo todos esses desafios, eu acho que moldaram de alguma forma a pessoa e a profissional que sou hoje e me trazeram esta oportunidade de liderar e ter maior impacto, não só no negócio, mas nas pessoas e de alguma forma na sociedade também.
Legal, muito bom. Eu gostei muito do que você trouxe, Gisele, dos desafios, e acho que o ponto, talvez, de virada, me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos para mim foi super importante, foi quando aos 24 anos você decidiu, né, empreender e ir para o México, morar sozinha, e ali talvez foi, né, uma separação, talvez, da família e onde você se expôs de fato. Eu acho que é muito importante destacar que é no momento de exposição e de desafios, quando você abraça as novas oportunidades, sejam desafiadoras ou não, é quando você consegue descobrir quais são as suas competências de fato, né? Quando você estava ali sozinha, com certeza você desenvolveu muitas coisas. Você comentou, né, sobre a resiliência, você comentou, né, na minha cabeça eu falei, mas eu aprendi. O importante é aprender, né, com aquelas circunstâncias e situações. E eu gostei muito desse insight. Você mencionou de soft skills, que é um ponto super importante. O mercado está cada vez mais demandando soft skills dos profissionais, que são as habilidades socioemocionais, as habilidades comportamentais. Inclusive, o Vamos Subir como projeto social e sem fins lucrativos, ele foca em desenvolver as habilidades comportamentais dos jovens para que eles acelerem as suas carreiras. Porque a gente entende que o jovem que consegue desenvolver essas habilidades socioemocionais ou as soft skills, ele vai conseguir identificar quais são os hard skills, quais são as competências técnicas que ele precisa desenvolver. E tem até alguns dados, né? A tomada de decisão de demissão na América Latina, em grande parte, se não me engano, 40% é influenciada pela falta de soft skills, o que mostra a importância, né, das habilidades socioemocionais. E eu queria trazer essa pauta, levantar esse tema e perguntar como é que você enxerga, né, a importância das soft skills, quais são as soft skills que você entende serem os diferenciais para os profissionais do futuro? Perfeito. E antes de entrar nos soft skills, Flávio, complementando o que você acabou de colocar, eu procuro propagar bastante o investir no seu autoconhecimento. Legal. E é algo que eu teria gostado muito que falassem para mim aos 15, 18 anos, né? E procuro falar bastante em mentorias. Entender suas paixões, seus talentos, porque a gente fala muito do top model, né? A intersecção entre a paixão, suas paixões, seus talentos e que a organização, o mercado precisa, né? E esse ponto de intersecção é justamente onde você tem pontos de alavanca, né? Então, à medida que você entende suas paixões e seus talentos, procurar desenvolver eles, né? Alavancar eles, mais para a sua carreira profissional. E é algo que, para mim, tem servido muito ao longo da carreira e, de novo, que procuro propagar bastante, principalmente em mentorias, né? Por exemplo, a minha motivação, não necessariamente, quando eu tinha 20, 25 anos, era assumir um papel de liderança, ou de alta liderança, né? Meu intuito era aprender, crescer, ter impacto, fazer a diferença na vida das pessoas. Naturalmente, isso me levou a um papel de liderança, mas não necessariamente eu tinha no meu plano de carreira, eu quero ser gerente geral da Intel Brasil aos 40 anos, né? Isso veio como uma consequência. Muito bom. Vamos falar de soft skills, um tema super importante, eu acredito, de fato, muito, muito nisso. Em qualquer profissional, incluindo, eu diria, principalmente em líderes, né? E eu acho que um momento super oportuno, Flávio, também, porque a pandemia fez com que ocorressem várias mudanças, né? Adaptações, inclusive, não só na sociedade, mas no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, né? E a gente vive isso de forma muito presente na Intel, né? A capacidade de adaptação se tornou uma máxima, né? Algo super importante e que a gente olha nos talentos que a gente tem dentro de casa e também os talentos que a gente procura trair, né? E tem vários soft skills, né? Capacidade de comunicação, de resiliência, como eu falei agora, principalmente em líderes, a capacidade de tomar decisões frente a incertezas, porque a realidade a gente vive no mundo VUCA, né? Cada vez a gente vai viver um mundo com mudanças mais rápidas, um mundo mais complexo. Então, é claro que a gente toma decisões baseadas em dados, mas a gente também tem que ter agilidade de poder tomar decisões com os melhores dados que a gente tem disponíveis naquele momento, né? Então,
essa capacidade de lidar com ambiguidade é muito, muito importante, né? E estar disposto a falhar, né? Um pouco do que estava comentando antes, né? Entender que falhar faz parte do caminho de aprender, de inovar, de avançar. Hoje, todas as empresas, para se diferenciar, para ter competitividade, precisam ter uma mentalidade de inovação, né? E a capacidade de inovar dentro da empresa. Grandes empresas ou, evidentemente, startups, né? Então, e para isso a gente precisa também ter uma abordagem de aprendizagem contínua, né? E isto, eu acho que perpetua a organização inteira, incluindo os líderes. Isso faz parte até da minha filosofia de liderança, né? Entender que a gente não tem todas as respostas e que a gente precisa se aprimorar, estar antenado no que está acontecendo no mundo, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de se comunicar e se rodear de pessoas que te complementam, né? E construir esse ambiente de colaboração, né? Pessoas que realmente têm esse espírito de colaboração, seja dentro da empresa ou com o ecossistema onde a empresa atua, né? Então, eu acho que esses são alguns dos soft skills, tem vários outros, mas coisas que a gente olha e que eu acredito ser super importantes e ficaram mais evidentes ainda neste mundo que o COVID evidenciou, né? Legal. Então, só para recapitular, você trouxe alguns pontos super importantes. Você mencionou sobre autoconhecimento, você falou sobre motivação, você falou sobre liderança e você falou da liderança não necessariamente escrita, preciso desenvolver liderança, mas aquela liderança, aquela parte da iniciativa, onde você é protagonista e à medida que você é protagonista, naturalmente que você vai exercer influência e liderança perante as pessoas e principalmente pela sua vida. Você falou sobre comunicação, você falou de colaboração, adaptação, aprendizagem contínua e vários outros. A gente fez recentemente, Gisele, o que a gente chama de top habilidades do Vamos Subir, que são as top 10 habilidades comportamentais que a gente elencou através de uma pesquisa que nós fizemos. Inclusive, validamos, né, essa pesquisa com gerentes, líderes que apoiam o Vamos Subir. Eu compartilhei no chat, porque lá a gente destaca, e todas as que você mencionou, salvo uma ou outra, não estão ali. Então, é super importante e mostra que soft skills, sim, é um super ativo que nós temos. Até porque, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes a gente contrata uma pessoa pelas competências técnicas destacadas lá no currículo, mas no dia a dia essa pessoa ela não performa, porque ela não colabora, porque ela não consegue trabalhar em equipe, porque ela não consegue ter uma inteligência emocional. É muito comum isso no dia a dia de um business como a Intel, até mesmo não necessariamente na Intel, mas você tem visto isso no mercado de trabalho, pessoas sendo demitidas por falta de soft skills, mesmo tendo as competências técnicas para executar o trabalho que elas foram contratadas para fazer? Com certeza, acontece, mas eu acredito que a gente está num caminho justamente mais alinhado com o que a gente está falando aqui, de avaliar tanto hard skills ou competências técnicas como soft skills. Faz parte do nosso processo de entrevistas e de avaliação de novos talentos, e faz parte também do nosso processo de avaliação de performance. A gente não olha só performance do ponto de vista de resultados numéricos, ou seja, quanto faturamento trouxe para a empresa. Olha para vários pilares, além do resultado per se, para as questões comportamentais, incluindo um terceiro pilar, que é justamente de aprendizagem. Então, talentos que justamente não têm só curiosidade, mas também um comportamento de aprender continuamente, tanto de forma, ou seja, buscando novos cursos, etc., mas também on the job. Então, a gente promove muito dentro da Intel o conceito que a gente fala de um desenvolvimento temporário numa determinada habilidade, né? Então, por exemplo, por 6 meses, você vai fazer uma função diferente, pode ser em outro mercado, pode ser em outro grupo, e desenvolve suas habilidades. Com isso, obviamente, vai aumentando seu repertório, vai aumentando o nível de impacto que você pode ter para a empresa. Então,
respondendo a sua pergunta, a gente vê ainda, obviamente, isso acontecendo, mas a Intel, ao menos, eu vejo isso em muitas outras empresas, os times de procura de talento têm mudado a forma que fazem a pesquisa, a forma que entrevistam, e, de fato, a forma que a gente avalia os funcionários justamente para olhar para o funcionário de uma forma mais holística, né? Legal, muito bom. Só queria mencionar uma coisa, temos mais de 2.000 participantes aqui conosco, super legal, obrigado pessoal que está aqui com a gente. E aí eu queria continuar, Gisele, numa pergunta, né? Muito se fala sobre soft skills, a gente falou, vocês mencionaram que dentro até, né, de uma análise de performance, vocês olham para uma soft skills, que é a capacidade da pessoa continuar aprendendo e o que ela tem aprendendo, o que ela está aprendendo no dia a dia. Mas onde é que está a divisão, né? Porque uma pessoa só com soft skills, talvez ela não consiga fazer o trabalho, né? Mas uma pessoa também só com hard skills, ela não consegue. Para o jovem que está iniciando, onde é que está a matemática, a divisão entre o que focar, né? O que você aconselha aos jovens? Foque em habilidades comportamentais e depois desenvolve as técnicas. Enquanto você pensa, eu vou até trazer a minha experiência, né? Eu fiz um movimento, você comentou que você adora esporte. Eu parei de jogar, eu joguei futebol profissionalmente até os meus 19 anos. Depois eu fiz um trabalho voluntário por 2 anos e eu entrei no mercado de trabalho. E eu tinha, assim, zero competência técnica para fazer alguma coisa além do futebol. E aí eu tomei uma decisão, porque as grandes referências para mim, elas tinham mais soft skills, ou pelo menos aquilo que os destacava, no meu entendimento, estava mais ligado a habilidades socioemocionais, as soft skills, do que aos hard skills. Então, eu tomei uma decisão inicial na minha carreira de focar em soft skills e aquilo me ajudou a acelerar a carreira e me ajudou também a identificar durante a jornada, durante o início da minha carreira, quais seriam as hard skills que eu precisava desenvolver para executar o trabalho a qual eu fui contratado. Então, como é que você enxerga? Isso funcionou para mim. Mas para o jovem que está começando hoje, como é que você indica esse balanço entre desenvolve soft skills ou desenvolve hard skills, né, as competências técnicas? Eu vejo a convergência das duas coisas, né? É importante usar o aprendizado técnico como apoio ao aprendizado pessoal e vice-versa. Então, eu acho que até no mundo atual, em vez de falar um ou outro, é os dois, né? A convergência de ambos. E evidentemente a gente tem que adquirir algumas habilidades técnicas, né, que a gente faz na universidade, na pós-graduação, e manter-se atualizado com alguns cursos. Vou dar um exemplo. Intel está em um caminho de colocar o nosso foco na toda oportunidade centrada em dados, tá? E a nuvem faz parte disso, uma oportunidade enorme para a Intel e uma grande tendência no mercado. Uma das coisas que a gente está fazendo é trazer talentos que têm muito conhecimento técnico em nuvem. Ao mesmo tempo, a gente está patrocinando para muitos dos talentos que a gente tem dentro de casa para adquirir esses talentos técnicos, né? Desde o ponto de vista de cursos de AWS, de Google, de Azure, etc. Né? Isso é importante. Ao mesmo tempo, se a gente não converge isso com algumas habilidades e com soft skills, vira um desafio, porque para a gente realmente liderar nesse mundo de nuvem, a gente precisa de inovação, precisa de criatividade, precisa de foco no cliente, precisa de colaboração. Então, é a convergência dos dois. E as habilidades técnicas a gente tem que ir aprimorando, né? Quem estudou engenharia 20 anos atrás não estudou nuvem, né? Então, ambos têm que, desde o meu ponto de vista, andar em paralelo e convergir. E eu acredito muito no aprendizado também on the job, ou seja, a gente se animar a passar por diferentes experiências. Tem, como eu falei na Intel, né, esse exemplo de você poder vivenciar uma área nova. Antes de eu assumir esta função, tive a oportunidade de, por quase 3 meses, fazer a cobertura do diretor-geral das Américas.
eu tinha uma função de diretoria numa área muito específica no Brasil, e como parte do meu processo de desenvolvimento, me convidaram a fazer essa cobertura. A realidade é que, provavelmente, eu não tinha várias das capacidades técnicas necessárias, e, de fato, eu tinha que até aprimorar algumas outras habilidades no caminho. Mas só o fato de me animar a sair da zona de conforto, de ir para algo muito mais desafiador do que eu estava trabalhando, assim, novos mercados, novos países, muito mais interlocutores, um mercado muito mais complexo, porque era uma cobertura desde a Argentina até Canadá, com mercados muito diferentes, né? Mercados maduros, emergentes. Mas isso me gerou uma experiência e um conhecimento e até confiança, por colocar de alguma forma, que foram fundamentais. Então, muito do nosso desenvolvimento vem a partir não só da motivação, mas também do assumir o risco de fazer coisas novas, né? E de entender que para a gente assumir novas responsabilidades, a gente não precisa estar 100% preparado. A gente vai se preparando ao longo do processo. Muito bom, excelente. Muito bom, adorei, adorei. Então, foca em desenvolver as duas coisas em conjunto. Talvez em determinado momento algo vai ser mais importante, você pode acelerar, mas sem perder de vista as duas coisas. Não é um ou outro, e sim um e outro, né? São coisas que coexistem e não são coisas excludentes. E aí, você me trouxe um ponto também, em alguns momentos você mencionou sobre liderança, né? E acho que mais do que nunca a gente vive num momento onde a gente carece de bons líderes, principalmente quando a gente olha para momentos de pandemia como a gente vive. A minha pergunta para ti, depois eu quero explorar um pouquinho mais sobre liderança durante a pandemia, até porque você está nessa cadeira, me corrija se eu estiver errado, há 1 ano e meio. A gente tem 1 ano de pandemia, ou seja, estava 6 meses na cadeira, veio a pandemia, né, e possivelmente mudou muita coisa. Mas a pergunta sobre liderança é o que é ser um líder para você? Qual que é o papel e a função do líder, né? E ouvir um pouquinho de você, que é considerado uma líder muito forte, seria super importante para a gente. Eu particularmente tenho bem documentado a minha filosofia de liderança. Assim, no momento que comecei a me desenvolver como líder, eu tenho sido líder já há um bom tempo, para mim foi super importante até escrever, né? O que é para mim ser um bom líder, quais são as minhas referências, o que eu acredito, né? E o que o mercado precisa também. Então, eu tive a oportunidade de liderar várias equipes e evidentemente, vou evoluindo ao longo do caminho, né? O meu estilo e talvez as minhas capacidades de liderança atuais são diferentes das que há 10 anos atrás, né? Uma das coisas que foi mudando foi o nível de impacto que eu consigo ter no cargo, na responsabilidade atual. Tem um alcance maior, consigo tocar mais pessoas e um impacto maior também no ecossistema, né? No ecossistema de negócios e até a sociedade. Eu acredito que uma boa liderança, primeiro, é aquela que está super próxima do time, né? Dos colaboradores, dos clientes, dos parceiros, e eu procuro, o meu time fala que eu sou uma pessoa acessível. E eu gosto de ser uma pessoa acessível, tá? Eu não acredito muito na organização cheia de hierarquias, tá? Cada um tem seu papel e cada papel é importante, né? Eu acredito que a liderança deve e tem um papel super importante no desenvolvimento da cultura organizacional, né? Tem um papel muito importante em promover e facilitar a transformação do negócio e também da cultura, né? Do negócio, porque no final eu sempre falo, o negócio se transforma através das pessoas, a cultura se transforma através das pessoas. Então, a transformação do negócio e a transformação da cultura tem que estar ancorada nas pessoas e elas têm que andar juntas. E esse é muito o papel do líder, né? Ter uma cultura organizacional forte, com um forte e claro propósito, e motivar, né? Convidar as pessoas a quererem ser parte desse propósito, né? Ter um senso de pertencimento,
onde as pessoas, de fato, de novo, se sentem parte desse propósito e motivadas e engajadas e colaboram para isso acontecer, né? Como eu falei, eu acho que o cuidado das pessoas é fundamental, né? Eu coloco as pessoas como a base fundamental de qualquer negócio e é parte do papel do líder cuidar das pessoas, desenvolver os talentos e tudo que tem a ver, de novo, com as pessoas. E no final, quando a gente fala de negócio, também está ancorado nas pessoas, né? Não é business to business, é human to human, né? Pessoas com pessoas. Isso tem um poder muito importante. Outras coisas que eu acredito na liderança, eu acho que ficaram muito marcantes durante o período de pandemia, que para mim sempre foram importantes, mas eu acho que a pandemia evidenciou isso, né? É ter empatia, ter humildade, e eu acho que isso, de alguma forma, consolida também uma liderança visionária. Não porque você, líder, tem todas as respostas ou enxerga o futuro necessariamente melhor que outras pessoas, né? Você tem que ter a capacidade de convergir diversas visões em torno de algo coletivo que é maior de qualquer individualidade, né? E eu acho que isso tem um poder enorme no trabalho coletivo de uma organização, né? E como eu falei no início, eu acredito muito na autenticidade, né? No final, a autenticidade gera confiança e confiança é a base de qualquer relacionamento e os negócios são feitos de relacionamentos também, né? E talvez, por último, algo que a gente falou bastante e que eu acho que aplica-se muito, muito, muito para a liderança é entender que você é um aprendiz constante. De novo, a gente não tem todas as respostas. A chave é você se rodear de pessoas que te complementam, de pessoas que você confia e mostrar essa confiança para as pessoas, dar empoderar as pessoas, né? E de mostrar de alguma forma um pouco de vulnerabilidade também, né? Eu não tenho todas as respostas, eu vou ser aqui um facilitador para que a gente chegue na melhor resposta possível. Então, eu acredito nesse perfil de liderança e faz parte, como eu falei, da minha filosofia. Muito bom, excelente. Muito, muito bom. Anotei várias coisas. Acho que o que eu mais gostei aqui, que você trouxe, é que os negócios, né, e a sociedade como um todo, o mundo como um todo, ele é feito de pessoas, né? A base são pessoas. Então, a gente precisa conhecer de pessoas, né? Você até mencionou human to human, né? Então, não é de negócio de empresa para empresa, de negócios para consumidor, é de pessoas para pessoas. Tudo é sobre pessoas, então a gente precisa entender sobre pessoas e seguir essa linha. E até um ponto, eu aprendi, né, ao longo da minha carreira, que ter a cadeira de gerente ou ter uma cadeira de liderança, né, formalmente, não significa que você de fato é um líder, né? Eu até às vezes menciono que você pode ser um gerente de processo, você pode ser um gerente de tarefas específicas, mas quando se fala de pessoas, a gente está falando de liderança, de influência. E eu entendo que você segue essa filosofia para impactar as pessoas, né, e trazer o melhor de cada uma delas para o objetivo em comum da companhia. É isso? Totalmente, totalmente. Um gerente na organização pode ser líder ou pode ser um gerente mais operacional. E uma pessoa que não necessariamente tem um cargo de gestão pode ser um excelente líder. E uma das coisas que a gente está fazendo é justamente investir nessas lideranças. Então, acabou de até revitalizar, por colocar de alguma forma, a nova expectativa de liderança, que está muito vinculado com o que a gente estava falando agora, né, do que se precisa do ponto de vista de nova liderança, mas é exatamente o que você descreveu, Fábio. Legal, muito bom. Tem até uma pergunta que vai... Eu vou até invertendo. Tem algumas perguntas super interessantes aqui no nosso Q&A. E a Camila, Vanessa Ribeiro, fez uma pergunta. Obrigado, Camila. Que ela disse o seguinte, acho que você já respondeu a primeira parte, que ela pergunta quais foram os seus maiores desafios na profissão. E ela falou sobre ser mulher. Teve alguma dificuldade relacionada ao gênero, a ser mulher, seja em tecnologia ou em cargos de liderança? Como é que foi para ti isso? Essa pergunta eu recebo bastante, uma ótima pergunta, Camila. Evidentemente, assim, todos
como indivíduos ou como profissionais, temos desafios, né? E eu acho que a chave é, como eu falei, é como a gente encara os desafios, né? Evidentemente, há 2 décadas atrás, ou mais de 2 décadas atrás, o mundo de tecnologia era um mundo que é muito mais masculino, né? Em muitas ocasiões, eu era a única pessoa na sala, seja interna ou seja com clientes. E isso traz certos desafios, né? A gente não falava naquela época de diversidade, de inclusão, porque é importante ter diferentes perspectivas para estimular o processo criativo e inovar. Esses são temas que se falam muito mais na última década, diria, nos últimos anos, né? Então, já tem uma jornada longa em cima disso, mas são assuntos mais novos. Então, com certeza, eu tive alguns desafios de preconceito, alguns desafios de vieses naturais, porque isso é natural no ser humano, na carreira. Enfim, poderia ter comentar alguns exemplos pontuais que eu acho que ilustram isso. Mas eu acho que o mais importante e eu gosto de falar disso, principalmente em mentorias, e eu acho que para vocês, jovens, isso é importante, é essa questão do autoconhecimento. Entenda qual que é o seu valor. Entenda como você pode ter impacto. Qual que é o seu valor na mesa? Qual que é o seu valor no grupo? Qual que é o seu diferencial? E se alavanque nisso. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais a gente cria essa confiança, e a gente entende que nós somos protagonistas da nossa carreira, assim como somos protagonistas da nossa vida, eu acho que esses desafios acabam, em contexto, tendo um efeito menor. Mas, evidentemente, sim, passei por vários desafios. Eu acho que, assim, sendo muito consciente, nós mulheres, e na pandemia isso ficou muito evidente, estamos expostas a desafios como, por exemplo, ter que escolher entre a maternidade, muitas vezes, e a vida profissional. Entre seguir um caminho de liderança ou, enfim, ter um novo filho. Agora, na pandemia, muitas mulheres tiveram que optar por ficar em casa, porque ainda o salário da mulher, comparativamente com o homem, que tem a mesma experiência, mesma trajetória, ou parecida trajetória profissional, ainda não é equilibrado, né? Então, a gente fez um esforço enorme por equilibrar salários alguns anos atrás, tenho muito orgulho por isso, e a gente analisa isso constantemente, porém é uma realidade no mundo, é uma realidade no Brasil. Então, muitas vezes a gente é colocado nesse momento de decisão e que precisa realmente de diálogo em casa, enfim, precisa de escolhas. Eu, particularmente, gosto de olhar um e, não um ou, como eu falei, né? Eu tomei uma decisão de ser mãe com 40 anos, por segunda vez, com uma diferença de 10 anos entre um filho e o outro. Evidentemente, com alguns desafios, né? Minha família não está aqui, meus pais não estão aqui, isso traz alguns desafios, mas eu decidi manter essa escolha, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito, e também continuar o meu caminho de liderança e entender que as duas coisas podem coexistir, que obviamente algumas coisas a gente vai ter que deixar de fazer, isso está certo, não buscar a perfeição, entender que às vezes é melhor feito do que perfeito, aprender a delegar mais, a confiar mais nas pessoas que estão ao seu redor, de ter uma rede de apoio de pessoas que vão te apoiar nesse processo. E a gente, eu acho que tem muito mais habilidades, somos seres muito mais ilimitados do que a gente acredita. Tem uma frase da Sheryl Sandberg que fala: "Don't live before you live", ou seja, não saia antes de precisar sair. Eu converso muitas vezes com mulheres que falam: Gi, então eu não sei se vou me aplicar para essa função, porque a gente está falando de, enfim, tenho um plano de ter um filho. Se ainda é um plano, não desiste, as coisas, a gente encontra formas de que se encaixem, né? E quando não estão se encaixando, pede ajuda, ou muda o plano. Mas talvez eu acho que a principal mensagem é, de novo, temos desafios, olha os desafios como oportunidade, em como eles vão te fortalecer, procura uma rede de apoio de pessoas que vão te apoiar, vão te complementar, vão te estimular, e se anima, procura aumentar seu nível de confiança através do seu autoconhecimento, né? Invista em você,
que todos nós temos valor, todos nós temos algo diferente para pôr em cima da mesa. Ou seja, diante dos desafios, independente de ser homem ou mulher ou qualquer, enfim, né, se respondeu especificamente para as mulheres, mas ponto 1, tenha uma visão muito clara, se autoconheça para você ter uma visão de futuro. Não se intimide e esteja rodeado de pessoas que te apoiam, te suportam e te fazem querer ser melhor e não vão te deixar se intimidar durante esses desafios que eventualmente a gente vai passar na carreira, sejam preconceitos, sejam desafios, sejam situações complexas, certo? E tudo bem, às vezes, a gente se intimidar, viu, Flávio? Assim, pensando um pouco na questão de vulnerabilidade, eu tive momentos onde me senti triste ou intimidada, tá? De fato, não muito tempo atrás, tinha comentários de, por exemplo, colocaram a Gisele numa posição de liderança porque mulher, a gente precisa mais mulheres na liderança. Foi interessante, meu gestor, enfim, é o VP responsável da organização globalmente. Ele respondeu para um comentário assim, falando, não, a gente colocou a melhor pessoa possível para a necessidade que a gente tem no momento na Intel Brasil, casualmente é mulher, né? Então, a gente vai viver esses preconceitos e a gente tem que entender que, de novo, isso não te define. Isso faz parte, entender que todos nós temos vieses, né? De novo, se você entende que você tem valor, mas que também temos fraquezas, e isso é qualquer pessoa, independente do cargo, do salário, ou do gênero, ou qualquer, enfim, outro aspecto, raça, o que for, todos temos fortalezas e todos temos fraquezas, né? Se alavanca nossas fortalezas. Muito bom. Eu ouvi uma frase recentemente que diz o seguinte: não deixe que as vozes dos críticos lhe paralisem. Então é basicamente isso. Você não tem que estar ouvindo as vozes alheias, permitindo que isso te afete sua performance, suas ações, suas tomadas de decisão. Então isso é super importante. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu queria, pelo menos do meu lado, e a gente vai 100% para as perguntas, se tivesse uma só, característica sua, Gi, que você pudesse emprestar para os jovens que estão aqui. Qual seria essa característica e por quê? Essa pergunta é boa. É a primeira vez que me fazem essa pergunta. E é interessante, porque não existem fórmulas mágicas, né? Cada um tem a sua jornada, como a gente estava falando. Mas eu falaria justamente de trabalhar essa autocrítica, esse autoconhecimento e autenticidade. Eu acho que é autenticidade a palavra. E a autenticidade justamente passa por você se conhecer, né? Para você ser autêntico, você precisa também se autoconhecer. No meu início de carreira, Flávio, provavelmente eu tinha momentos onde eu busquei mais encaixar do que ser eu. E graças a Deus, eu tive pessoas que me mostraram que eu fui aprendendo do meu valor e a importância de ser autêntica, né? De ser eu realmente com quem sou, ser eu em qualquer ambiente, incluindo o ambiente profissional, né? Então, a autenticidade seria. Muito bom, excelente, excelente. Vamos para as perguntas, então. Tem uma pergunta bem legal do Leandro Paulo Teodoro de Oliveira, que ele falou, olha, tenho 36 anos, estou estudando TI com foco em desenvolvimento web. Como os recrutadores e empresas estão recebendo esses novos profissionais? Eu não sei se nesse processo, né, o Leandro ele quis dizer que ele está velho, que eu acho que não, né, está com 36 anos, mas acho que a gente pode tirar dos dois lados, né? Ele tem 36 anos, está cursando, e também tem um outro lado de pessoas com um pouquinho mais de idade querendo fazer movimentos de carreira. Se você puder dar uma visão, né, sobre esses dois mundos, seria legal, de alguém que está ali fazendo um movimento, né, com uma idade ali como a dele, e aquela pessoa que está com uma idade um pouquinho mais avançada. Como é que o mercado, né, como é que vocês, Intel, têm recebido isso? Super bem. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, passa por isso também. Por idade, por raça, por gênero.
Mas eu acho que mostra uma característica que, como a gente mencionou agora, é super importante, que é a capacidade de se reinventar, ter a curiosidade de aprender coisas novas. E isso não tem idade. O meu pai, ele foi estudar uma segunda carreira, ele tinha a motivação de ser advogado com, eu acho que foi 50 e poucos anos, e para mim gerou uma admiração enorme, né? Ele estudava com pessoas de 18, 20 anos, enfim, fez um giro super importante, super relevante, né? Então, eu vejo com bons olhos. Obviamente, cada empresa está numa fase diferente dessa jornada de transformação cultural, porque eu acho que a gente não tem que olhar necessariamente para a idade das pessoas, tem que olhar justamente para quais são os hard skills e soft skills que essa pessoa traz. E, de novo, acho que a capacidade de se reinventar, a curiosidade de aprender coisas novas é super marcante, né? E de adaptação, né? E buscar se adaptar também ao que o mercado está precisando. Então, parabéns. Legal. Seria a minha palavra. Boa. E tem até um comentário em cima disso. Eu li recentemente, até compartilhei no grupo do Telegram, do pessoal que faz parte do Vamos Subir, a diretora global de RH da DocuSign, né, a empresa de assinatura eletrônica, ela foi contratada para esse cargo aos 69 anos, depois de já estar aposentada. Então, eu acho que um ponto aqui existem muitas empresas que estão olhando para contratar pessoas que querem se reinserir no mercado de trabalho, ou até mesmo que tenham, né, skills muito específicos com base nas suas experiências para agregar valor. Do outro lado, tem desafio, sim, de empresas que talvez não olhem para isso. O meu conselho, se eu puder agregar alguma coisa, procure as empresas que estão olhando para isso, né? Porque senão a gente começa a ouvir não de empresas que não olham para isso e a gente acha que é todo mundo. Não, existem empresas como Intel e várias outras que olham para isso. Então, procure, né? Se esforce em encontrar elas e busque se conectar com outras gerações que podem te ajudar a se atualizar e a entender o que está acontecendo nesse mundo tão acelerado que nós estamos vivendo. Então, só queria tentar agregar isso. Tem uma pergunta aqui para a gente tentar condensar, acho que você já falou muito sobre isso, mas acho que vale a pena, Gi, até para a gente tentar ir fechando o grande insight, ou os insights do nosso bate-papo, que foi uma pergunta do Moto Z3 Play. Isso aqui é um celular, né? Ele entrou com o nome do celular, mas qual a dica você dá para quem busca chegar ao sucesso? Você falou muita coisa, mas o que você, assim, revalida ou traz de novo só para ficar na nossa cabeça? Qual que é a sua visão daquilo que o jovem precisa fazer para buscar e chegar ao sucesso? É uma boa pergunta, porém, assim, sucesso é diferente para cada pessoa, né? Não necessariamente ter um cargo XPTO é sucesso para todo mundo. Como eu falei, para mim, não era sobre o cargo e era sobre ter a capacidade de ter um impacto positivo, né? Então, e é uma jornada que ainda tem bastante espaço e outros caminhos. Eu sou uma pessoa que está em uma jornada neste momento de retornar para a sociedade, por exemplo, seja através de voluntariado, um pouco o que a gente está fazendo aqui, de poder dividir a minha experiência, de poder inspirar outras pessoas, tomara, de fazer mentorias, que é uma super oportunidade até de aprender junto e mas de ter um impacto positivo, né? Então, eu acho que, de novo, para mim hoje, sucesso é ter um impacto positivo nas pessoas, não é só um cargo. Então, sucesso é relativo, mas vamos lá. Algumas coisas que, de novo, não tem fórmulas mágicas, mas para mim são importantes. Como eu falei, desde o início, autoconhecimento, invista em você, se aprimore, seja com hard skills, soft skills, é super importante. Tenha essa mentalidade de curiosidade, uma mente de abundância, né? Growth mindset que a gente fala. Se rodear de pessoas, de novo, que te complementem, que te apoiem também. E coisas que para mim foram super importantes também, e talvez eu aprendi um pouco mais na última década, buscar essa harmonia, esse equilíbrio,
né? Essa integração entre sua vida pessoal e profissional. Para mim, passou muito por o meu propósito, meus valores, como estava falando agora, se vincular com o que eu faço profissionalmente também, né? Que realmente as coisas se conversem, porque aí a gente está muito mais feliz, né? Tem mais sentido, a gente dedica horas, né, no trabalho. Então, o meu marido fala, para mim, ele empreende, né? Para mim, o trabalho não é trabalho, é o que eu gosto de fazer. Então, não tem, tipo, é domingo, amanhã tenho que trabalhar de novo. Ele tem uma motivação que, para mim, é super admirável. Então, encontre isso que te apaixona. Quando a gente realmente faz algo que faz parte com a nossa... Está vinculado com o nosso propósito, com a nossa paixão, ou as paixões, tem sentido para nós, conversa com os nossos valores, naturalmente, o resultado é mais sucesso. Então, não é a busca do sucesso, é o resultado do sucesso, né? Mas vou falar 3 coisas também que eu falo bastante que para mim foram importantes. Estar aberto às oportunidades. Então, é bom ter um plano, com certeza, mas a vida te apresenta outras oportunidades. Então, a gente vai construindo as oportunidades, quando elas aparecem também, pular para elas, né? Como eu falei, o aprendizado contínuo e sair da zona de conforto, que faz parte do aprender, né? Se animar a fazer coisas novas, mesmo quando tem esse barulho na barriga, esse frio na barriga, porque a gente vai para o desconhecido, vai lá e faz, se arrisca, porque esse processo é super expansivo, ou seja, a gente aprende e se desenvolve muito quando a gente sai da zona de conforto. E eu tenho, enfim, N exemplos que revalidam isso para mim. Então, acho que essas são algumas das coisas que eu falaria para um jovem que está buscando sucesso. De novo, sucesso é diferente para cada pessoa, né? Sabe o que você está buscando, sabe o que te faz feliz. Excelente. Gisele, vamos tirar uma foto agora que a gente vai fazer um post. E aí a gente já vai terminar para respeitar seu tempo e o tempo de todos. Vamos lá. Então, ó, vou tirar. 1, 2, 3 e... Foi. Então, Gisele, para a gente terminar, eu queria só agradecer muito a sua presença. O que a gente está fazendo na prática aqui, ó, você saiu de olho fechado. Vamos tirar mais uma? Eu sei que possivelmente você ia brigar comigo, então não quero. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Então, eu queria só terminar esse nosso bate-papo agradecendo, obviamente, e o que a gente está fazendo na prática aqui, e a base, né, do Vamos Subir, é o give back, né? É a nossa visão de retribuição para a sociedade. Queria que você só terminasse falando um pouquinho sobre isso, a sua visão de retribuição e o quanto é importante os jovens, né, se envolverem desde já. Porque no final das contas, para a gente o mais importante é, claro, ouvir, aprender contigo, mas se todo mundo sair daqui com essa visão de posso retribuir, posso devolver para a sociedade, eu acho que a gente cria um ecossistema, cria um Brasil melhor, cria, né, oportunidades melhores para cada um. E antes de você responder, eu vou pedir para a gente tirar mais uma, porque você saiu de olho fechado de novo. Acredito. Ó, eu vou tirar 1, 2, 3, peraí. Deixa eu apertar aqui, 1, 2, 3 e... Foi, agora foi. Então, você pode contar um pouquinho e aí a gente já termina e eu termino dando detalhes do certificado e etc. para o pessoal, tá bom? Não me fale que saí com olhos fechados olho aberto, de novo. Olho aberto. É super importante. Eu busco motivar isso muito nos meus filhos, agora desde pequenininhos, né? Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha realmente uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor, o poder contribuir com o próximo, respeitar o próximo. E, assim, a minha experiência pessoal e muito do que eu ouço do time na Intel também, cada vez que a gente faz alguma ação de voluntariado ou qualquer ação de retribuição, o quanto isso não só tem impacto nos outros, mas tem impacto na gente. A gente se sente feliz, a gente se sente bem, a gente sente que tem um impacto positivo, né? Independente se é numa pessoa, num grupo de pessoas, ou enfim, na sociedade como um todo, né? E eu acho que, assim, eu acredito muito nas energias, mas isso volta de alguma forma, né? De novo, para revalidar
que a gente está aqui, está passando pela nossa vida, pelo mundo, para deixar um sementinho do bem, né? Cria um efeito dominó positivo, né? Então, eu estimulo todo mundo a que ao menos comece a praticar um pouquinho alguma ação e comece a ver como se sente a partir disso. De novo, para mim faz parte do meu propósito, mas no final do dia eu me sinto super feliz também sinto que valeu a pena e que foi um tempo super bem investido e eu cresço a partir disso também, né? Então é um efeito a duas vias. Perfeito. Gisele, Gi, obrigado pelo seu tempo, foi uma honra estar aqui contigo, aprendendo com você, obrigado pelo seu give back, obrigado por mostrar como a gente materializa, né, a retribuição para a sociedade na prática, trazendo um pouquinho dos seus insights, um pouquinho das suas histórias, um pouquinho dos seus pontos de virada. Acho que todo mundo sai daqui inspirado, motivado a querer ser melhor, a entregar um pouco mais, a conquistar coisas novas. Eu realmente adorei o nosso bate-papo e eu queria agradecer novamente, agradecer a todo o time da Intel que nos ajudou e agradecer a todo o time do Vamos Subir que está por trás do projeto, fazendo acontecer. Então, super obrigado novamente pela oportunidade de ter aprendido tanto com você. Fábio, eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Parabéns mesmo. Super, super inspirador. E obrigada para todo mundo que ouviu. Se vocês quiserem continuar o bate-papo também, estou à disposição numa futura oportunidade. Foi uma honra para mim e um prazer essa conversa contigo e com todo mundo que está participando também. Excelente. Eu vou até aproveitar, acho que eu vou te botar numa saia justa aqui. Você toparia a gente montei agora com o time, me mandaram mensagem, a gente selecionar um jovem só, pode ser uma mulher, vamos fazer para uma mulher, 30 minutos de bate-papo sobre carreira com você. Podemos fazer? Claro, então, podemos. Pessoal, para ser sorteado, você tem que ir lá no Instagram do Vamos Subir, que já está marcado vamos.subir, e escrever o seu principal insight do bate-papo com a Gisele, tá bom? E a gente vai selecionar o melhor insight para ter esse bate-papo com ela de 30 minutos. Não mais do que isso. 30 minutos já vai valer pelo menos uns 3 anos de mentoria e de experiência no dia a dia. Então, queria só agradecer, Gisele, você fica à vontade, se você quiser sair nesse momento. Eu vou agora falar um pouquinho dos certificados para o pessoal e aí você fica super à vontade para tocar a sua agenda super apertada já 8 da noite. Agora a minha agenda é demais. Agora é a agenda demais. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite. Se cuidam. Obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, então aqui estamos, terminamos esse bate-papo super rico. Teremos o nosso próximo bate-papo do Vamos Subir Carreiras no dia 26 de abril e a gente vai falar sobre carreiras em sucesso do cliente. Então, essa carreira, essas oportunidades que aparecem e só crescem em Customer Experience e Customer Success, com 3 dos principais executivos da indústria. Diretor internacional da Didi 99 Táxi, o Caio Poli, Paula Pimenta, diretora de atendimento da Natura, e o Head de Customer Experience do Nubank, o Yuri. Vocês vão receber o link de inscrição via e-mail. Então, eu vou fechar agora, pessoal, lembrando, tá bom? Só para não ter reclamação depois. Pessoal, por favor, isso é super importante. Certificado. Vou fechar a live, automaticamente vai abrir um navegador te jogando para uma pesquisa no Simpla, onde você precisa preencher esses dados e solicitar o certificado. Amanhã, tá bom? Amanhã, até meio-dia, 11h30, meio-dia, vocês vão receber no e-mail que vocês vão pedir no Simpla o seu certificado, tá bom? Pontos importantes. É só a partir de agora até às 11h59 que você pode solicitar a emissão. Passou o horário, perdeu, pessoal. Não adianta mandar mensagem, etc. O horário é agora. Vocês vão receber, né? Vai ser redirecionado na live e via e-mail também, tá bom? Então, fiquem atentos no e-mail de vocês, porque vocês vão receber o passo a passo e com o link para pedir o certificado. Lembrando, você pede e recebe amanhã, só que a janela de pedido é de agora até às 11h59, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela oportunidade. E outra coisa, vão lá no LinkedIn e deixem os seus feedbacks. Deixem os seus feedbacks e não esqueçam de ir lá no vamos.subir e postar o seu principal insight
para você concorrer a uma mentoria de 30 minutos com a Gisele, que foi um bate-papo super legal. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Eu vou fechar a partir de agora e vocês já vão receber o link agora, né? Vocês vão ser redirecionados e via e-mail também. Um abraço e vamos subir e até os próximos. Tchau, tchau.